Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, uma grande honra que está podendo contribuir, de certa forma, para esse debate, que eu acho que é um debate absolutamente essencial para a gente pensar a retomada do desenvolvimento brasileiro. Eu confesso que quando eu fui convidado para estar aqui presente nessa mesa, eu fiquei apreensivo por duas razões. A primeira é porque eu não tenho, claro, a envergadura e a estatura profissional e intelectual dos que estão aqui do meu lado. Inclusive, a própria professora Carmen é uma grande referência, uma grande inspiração para mim. Já tive a oportunidade de ler diversos trabalhos dela. E a segunda razão pela qual fiquei apreensivo é porque a minha área de expertise propriamente, ela não versa sobre a experiência brasileira de desindustrialização nem de industrialização, né? A minha agenda de pesquisa é sobre o leste asiático, especificamente 4 experiências: Japão, China, Coreia do Sul e Taiwan. E é um tema ao qual me dediquei, ao qual venho me dedicando e venho tentando aprender cada vez mais, né? Porque é sempre um caminho contínuo, desde 2017. Então, eu tentei pensar, de certa forma, como adaptar esses conhecimentos adquiridos com as experiências asiáticas para pensar os próprios desafios do Brasil, né? Sem cair naquele reducionismo e na falácia de achar que nós temos modelos transponíveis de uma região para outra de forma tão rasa, né? Afinal de contas, a Ásia tem toda uma geopolítica, tem toda uma trajetória histórica, tem toda uma série de nuances muito diferentes das que a gente encontra no Brasil ou na América Latina, se a gente alargar aqui o escopo de análise. Mas, de toda forma, eu acho que as experiências da Ásia, elas são interessantes, são importantes, porque elas nos fazem, pelo menos, colocar num olhar crítico uma série de postulados que nos foram impostos, que nos são constantemente impostos pela economia mainstream, assim, que tem uma grande, digamos assim, uma grande reticência, para dizer o mínimo, com relação a políticas industriais. Então, eu vou trazer aqui uma exposição que comente, de certa forma, como a Ásia conseguiu se desenvolver, sobretudo com as suas trajetórias puxadas pela indústria, seguindo uma série de práticas que hoje são tidas quase como palavrões, tidas quase como medidas assim, insensatas de política econômica, né? Então, como eu falei, eu não tinha visto que tinha passado o slide, mas como eu falei, é um tema ao qual me dedico desde 2017, né? Que culminou na minha tese de doutorado e, subsequentemente, no meu livro, que está disponível gratuito para download. E, atualmente, só para comentar, não comentei sobre a filiação profissional, atualmente eu sou professor de economia concursado da UERJ, com ênfase, sobretudo, em história econômica. E vou tentar, então, explicar um pouquinho por que eu estou trazendo a Ásia para esse jogo aqui, de que forma essa região pode trazer alguma lição, algum ponto assim, para a gente trocar figurinha nesse debate aqui, né? Se puder passar. Aqui é apenas uma estrutura básica da minha apresentação, né? Eu vou explicar um pouco qual é a importância analítica dessa região. Eu juro que eu vou dar o meu melhor para que não ficar algo meio chato, meio acadêmico, meio só de ficar reproduzindo slide, mas eu vou tentar trocar ideias para falar qual é a importância, qual é a relevância geoeconômica e geopolítica dessa região, né? Eu vou falar um pouco das políticas praticadas durante as trajetórias de desenvolvimento desses casos, quais políticas fizeram parte, de certa forma, de um contexto histórico específico, né, que hoje a gente tem que pensar à luz de um outro ângulo, né? Afinal de contas, a gente está falando de trajetórias do século XX, então já tem algumas décadas atrás, então você replicar essas políticas, evidentemente, não é mais possível numa série de razões, mas em outras talvez seja. Então eu acho que o meu propósito aqui é meio que levantar um pouco a bola para a gente conversar. E, por fim, falar sobre alguns desafios do cenário de hoje, né, para poder a gente fazer uma estratégia uma política industrial, uma estratégia industrial exitosa, né? Eu até prefiro, embora eu tenha colocado aqui política industrial, eu até prefiro usar o termo estratégia industrial, porque tem uma série de medidas que não são necessariamente políticas setoriais voltadas para a indústria, mas que complementam toda uma infraestrutura institucional de suporte à industrialização, de suporte ao chamado catching up, né? Esse termo que a gente ouve, que a gente está acostumado a ler e escutar quando vai tratar sobre desenvolvimento e sobre, enfim, progresso industrial. Se puder passar. Enfim, qual a importância analítica do leste asiático, né? Se peço de novo para que passe. Como eu comentei, desde 2017 eu venho me debruçando sobre as trajetórias de industrialização de 4 casos, né? Eu comecei focando um pouco de China e depois comecei focando um pouco na República Popular da China e depois eu alarguei a minha análise sobre China para um estudo comparativo, englobando também Japão, Coreia do Sul e Taiwan,
Primeiro porque são casos que pertencem ao mesmo cluster regional, assim, compõem o grande epicentro manufatureiro do mundo de forma crescente desde a partir da segunda metade do século XX. E são casos que conseguiram fazer exitosamente, pelo menos em boa medida, o que a gente conhece como catching up, né? Você diminuir o hiato de renda, produtividade, tecnologia com relação aos países desenvolvidos, assim, pensando em termos rasos. Puder passar aí o slide, por favor. Eu vou começar trazendo logo de cara assim, por que eu acho que é interessante estudar o leste da Ásia, né? E por que eu acho que essa região pode trazer reflexões talvez úteis para a gente pensar sobre a realidade brasileira, né? Ou latino-americana. O leste asiático, né, ou a Ásia, se a gente pensar em termos mais amplos, foi a única, praticamente quando a gente está tratando desses casos, o leste asiático foi a única região que outrora periférica, digamos assim, né, pensando no periférico bem naquele sentido estruturalista, cepalino, foi a única região outrora periférica que conseguiu fazer esse chamado fenômeno do catching up, né, essa redução do hiato em termos de renda, produtividade, tecnologias, com relação ao Ocidente desenvolvido, ali, o eixo Atlântico Norte, Estados Unidos e Europa. Claro, não estou falando que as economias desses casos não têm suas contradições e seus problemas, assim como a economia dos Estados Unidos também tem suas contradições e seus problemas. Mas se a gente parar para pensar que no final dos anos 40 o leste asiático era uma região completamente destruída e assolada pela guerra, e hoje em dia todos esses casos têm indústrias de ponta nas cadeias globais de valor e indústrias poderosíssimas e altamente sofisticadas tecnologicamente, a gente não tem como ignorar que a política industrial desses casos foi extremamente exitosa, em muitos sentidos, né? Claro, foi uma política industrial complementada por uma série de fatores específicos, contingências históricas, mas é inegável que essa região conseguiu ter uma expansão e um ritmo de crescimento e desenvolvimento muito notório, né? As grandes experiências de industrialização da segunda metade do século XX, sem dúvida alguma. Se puder passar os slides rapidinho. Claro, são trajetórias que têm temporalidades distintas, né? O Japão começa como... O Japão já tinha uma trajetória de industrialização desde o século XIX, ali com a Revolução Meiji, mas no século XX, no pós-guerra, novamente... Novamente, no pós-guerra, o Japão consegue se reerguer economicamente, se tornar uma grande potência. Nos anos 80, a economia japonesa já tinha chegado a pés de igualdade com a economia soviética, já tinha superado, inclusive, a própria economia americana numa série de indústrias, numa série de setores manufatureiros. E logo depois, a trajetória japonesa veio acompanhada da sul-coreana, da taiwanesa e, mais recentemente, a chinesa, né? E há, inclusive, hoje um debate se o Vietnã seria a próxima bola da vez, da Ásia. Eu confesso que eu não tenho informações, não tenho conhecimento suficiente a respeito, mas, de toda forma, são países que tiveram trajetórias de crescimento robustas e por muito tempo, né? E claro que foram trajetórias de crescimento puxadas pela indústria, que é o principal vetor de produtividade nas economias modernas. E China, Taiwan e Coreia do Sul, por exemplo, são países que, pelo menos segundo os dados do Banco Mundial compilados pelo Robert Wade, são países que têm um recorde na média de crescimento econômico nos últimos 70 anos. Assim. Então, realmente, para mim é um elemento adicional para trazer essa região aqui para a gente meio que esquadrinhar como é que eles deram certo, né? Tendo partido de um patamar de desenvolvimento tão baixo, né? Nos anos 40, no final dos anos 40, em função da destruição da guerra, toda essa região estava completamente assolada economicamente, assolada pelos conflitos, enquanto que a América Latina já tinha iniciado sua industrialização e, dentro de algumas décadas, eles superam a gente e continuam uma trajetória contínua de sofisticação tecnológica, né? Se puder passar. Enfim, essa aqui é uma imagem que é muito icônica, que ela já roda a internet há algum tempo. Esses dados aqui são de 2018, e só para comentar esses dados aqui, eles excluem Taiwan, eles focam só, por exemplo, em China, Coreia e Japão. Mas mesmo assim, eu acho que fica muito nítido, né, como a Ásia, de fato, ela se tornou o grande centro manufatureiro global, né, o núcleo das grandes cadeias produtivas, ou seja, a concentração de atividades das cadeias produtivas se encontra majoritariamente lá. E claro, essa trajetória ela começa de certa forma no pós-guerra, meio que sem antever toda essa magnitude que a região adquiriria, né? No pós-guerra, muitas multinacionais e empresas estrangeiras foram para a Ásia descentralizar suas atividades, parte de suas linhas de produção em busca de mão de obra barata, de custos menores. Mas a grande verdade é que
Se no início essas empresas foram para a Ásia, sobretudo em busca de custos baratos ou de mão de obra barata, o fato é que, com o passar do tempo, os governos desses casos conseguiram exitosamente fazer políticas apropriadas de transferência tecnológica e de internalização de tecnologias do Ocidente, a ponto de tornar suas próprias empresas campeãs globais, assim, a ponto de competir para e passo com as grandes empresas do Ocidente, né? Se puder passar. E um dado que também corrobora isso é que a partir de 2020 em diante, né, perdão, a partir de 2019 em diante, se a gente pega a lista, por exemplo, eu sei que não é uma grande fonte, não é uma fonte altamente explicativa para nada, mas é só para dar uma ilustração meio boba, meio básica. Se a gente pega, por exemplo, o ranking da Fortune das 500 maiores empresas mundiais em termos de receitas, a partir de 2019, mais da metade dessa lista está no leste asiático. Vem desses 4 casos do leste asiático que eu estou trazendo aqui. Claro, a China tem uma escala muito maior do que a Coreia do Sul, assim, do que Taiwan, nem se fala, né? E claro, muitas empresas chinesas também vinham ocupando um espaço que antes era ocupado pelo Japão, como a gente pode ver pela linha rosa. Mas o grande fato é que das 500 maiores empresas do mundo, segundo a Fortune, conforme receitas em milhões de dólares, 250 vêm desses 4 casos. Então isso é mais um elemento que, na minha opinião, corrobora como essa região é interessante analiticamente para a gente pensar uma política de fomento à indústria que deu certo, né? Embora a gente vá colocar uma série de reticências nesse deu certo. Se puder passar, por favor, o slide. E claro, eu acho que ninguém aqui, eu duvido muito que alguém aqui não tenha nenhum produto eletrônico, nenhum produto manufaturado de nenhuma dessas empresas dentro dos seus domicílios, né? Hoje, quando a gente, principalmente para bens eletrônicos, né, muito improvável, para dizer o mínimo, a gente ter algum bem eletrônico que não tenha tido alguma parte da sua linha manufatureira ou algum componente que não tenha sido fabricado na Ásia de alguma forma, né? Então, se puder passar mais um pouquinho. Então, eu vou falar muito brevemente sobre algumas políticas que chamam a atenção quando a gente vai estudar esses casos, para a gente pensar, novamente, não é uma questão de simplesmente transpor, fazer um copia e cola dessas políticas para o cenário brasileiro ou para o cenário latino-americano, até porque muitas dessas políticas já foram praticadas outrora na nossa região, mas eu estou trazendo um pouco de elucidação dessas políticas para mostrar como uma série de pensamentos que nos é imposto pela economia mainstream, né, sobretudo pela economia neoclássica, como uma série de políticas e medidas que são vistas hoje como palavrões ou como coisas nonsense, tiveram sim a sua importância para alçar essa região na posição predominante que ela tem hoje, de certa forma, né? Se o colega puder passar, por favor. Então, aqui eu trouxe só algumas, né? Eu peço até perdão por estar visualmente feio, porque eu coloquei essa cor de marca-texto aqui. Mas, quando a gente pega esses casos, esses 4 casos que a gente está analisando, incluindo a China, que é uma trajetória bem mais recente, né, do que as outras, do que o do Japão, por exemplo, a gente tem uma série de denominadores comuns. Protecionismo tarifário e não tarifário, manipulação do câmbio em patamar depreciado para dar competitividade às exportações e altamente reguladas, né, para poder conseguir dar ao governo o policy space, a margem de manobra para poder colocar a taxa de câmbio num patamar que desse competitividade às exportações, né, que são boas, sobretudo, para fazer saldo comercial, para obter divisas. Esse cenário hoje é muito diferente em função de toda essa abertura financeira que a maior parte dos países passaram, já foi dito, inclusive, aqui na fala. Mas uma série de outras medidas, né, joint ventures obrigando as empresas multinacionais a cederem parte de suas tecnologias e know-how para as empresas domésticas com as quais estavam se coligando, parcerias público-privados. E o último ponto que eu queria destacar, que é até um ponto interessante, todos esses casos da Ásia, eles fizeram um uso deliberado de políticas de cartelização e oligopolização para desenvolver suas grandes firmas. Hoje, eu até brinco com os meus alunos, assim, que é muito comum, em determinados textos, por exemplo, a gente ouvir que oligopólios e monopólios são falhas de mercado. E claro, eu não estou dizendo aqui que, evidentemente, empresas com alta concentração, que concentram uma grande quantidade de poder, não tenham também a margem para poder prejudicar o consumidor e os cidadãos de forma geral. Não estou negando isso. Mas é um pouco curioso a gente ouvir esses termos sobre oligopólio como falha de mercado, por exemplo, porque a gente tem a impressão de que o mercado... A gente tem a impressão que o normal do mercado é a livre competição com poucas assimetrias entre as empresas, né? E a grande verdade é que a realidade é completamente distinta disso, né? Todos os grandes setores manufatureiros do mundo, eles são oligopolizados em poucas empresas, né?
E esses países todos fizeram uso da concentração econômica para poder você ampliar a escala das suas empresas domésticas, né, e dar a elas a capacidade de competir globalmente com multinacionais que são muito mais poderosas. Né. O Japão, por exemplo, só foi proibir os cartéis em 1975. Quando a gente pega a história, por exemplo, da política industrial da Coreia do Sul, não tem como falar da Chaebol sem falar do pesado protecionismo governamental, né? O Wallace Moreira também vai estar aqui para talvez mencionar isso também, não sei. Mas como a aposta em oligopólios e em formatos extremamente concentrados teve sim uma serventia para o desenvolvimento desses casos, né? E hoje isso é visto como um palavrão. Hoje em dia a política de campeões nacionais que favoreça grandes oligopólios é visto quase como um crime, mas a verdade é que esses países conseguiram se desenvolver fazendo muito uso desse tipo de política. Né? E claro, fizeram reformas agrárias, né, que teve uma importância muito grande para esses casos terem uma agricultura mais funcional às necessidades de segurança alimentar das suas populações, né, não ser apenas uma agricultura de exportação. E por fim, porém não menos importante, sistemas financeiros altamente regulados. Né? O papel dos bancos públicos, de bancos de desenvolvimento sempre foi muito importante. Nem todos esses países tinham sistemas financeiros públicos, né? O Japão, por exemplo, tinha um sistema financeiro privado, muitos bancos privados, mas, porém, todavia, contudo, o Banco de Fomento do Japão teve um papel imprescindível para fomentar também as grandes firmas manufatureiras japonesas, como a Mitsubishi, como a Nissan, etc. e tal. Né? Então, aqui são apenas algumas medidas que muitas delas são tidas hoje como inviáveis e, claro, eu acho que é um bom debate a gente fazer o que hoje... Qual dessas medidas hoje é possível de ser replicada, qual não é, como você fazer isso com transparência democrática, né? Mas tem uma série de medidas aqui que contradizem totalmente o receituário liberal que a gente está exposto cotidianamente. Então eu achei interessante trazer essas medidas só para a gente bater uma bola, assim, para conversar, até para a gente aprender junto, como que a gente adapta isso no cenário do século XXI. Né? Se puder passar, por favor. E aqui eu vou falar, já chegando ao final da minha apresentação, só sobre a contingência histórica. Né? Se puder passar novamente. Opa, voltar um pouquinho, voltar no slide anterior. Eu queria destacar pelo menos muito rapidamente, três contingências históricas que foram fundamentais para o desenvolvimento desses casos e que hoje não estão mais presentes. Vou começar de trás para frente. Né? Em primeiro lugar, o regime de Bretton Woods, que foi o grande regime que estabeleceu o sistema monetário internacional ali de 44 até 71, e que, por prever uma alta regulação de capitais dos sistemas financeiros e taxas de câmbio fixas, dava aos Estados nacionais uma margem de manobra muito maior para promover políticas de desenvolvimento. Eles tinham a autonomia, por exemplo, de fazer políticas de forte controle, por exemplo, dos fluxos financeiros que entravam e saíam, e podiam contar com uma certa estabilidade do câmbio, muitas vezes em patamar desvalorizado, como era o caso desses países da Ásia, para poder justamente você conseguir ter uma inserção exportadora exitosa. Né? Os determinantes da inovação hoje, passando para o segundo ponto, né, de trás para frente, os determinantes da inovação tecnológica hoje são muito mais complexos do que eram nos anos 60 e 70, né? Ou seja, nos anos 50, 60 e 70, você, até o paradigma da segunda revolução industrial, por exemplo, você tinha uma facilidade maior, digamos assim, para promover o catching up a partir de fortes investimentos, políticas que ampliassem economias de escala. E hoje em dia, principalmente com setores industriais mais desenvolvidos, mais sofisticados, essa tarefa é muito mais difícil. Né? As cadeias globais de valor são muito fragmentadas e você replicar políticas assim no contexto atual é muito mais difícil, é muito mais incerto. Né? São segmentos cujo investimento ele é muito mais incerto de trazer retorno. Né? Essa é uma outra questão que eu queria salientar. E claro, o contexto de Guerra Fria, no qual os Estados Unidos, vamos ser bem na verdade, despejou dinheiro para financiar a economia desses países, sobretudo o Japão. E claro, os Estados Unidos, por estar disputando influência geopolítica ali com a União Soviética na Ásia, teve uma total leniência com as políticas protecionistas e transferência tecnológica desses casos com relação às suas próprias empresas. Né? Esse cenário é outro cenário que hoje em dia não está mais posto na mesa. Né? Então, só passando, se puder avançar mais 2 slides já para o meu encerramento. Né? Só voltar um segundinho. Então, para finalizar, para sumarizar tudo isso, eu trouxe aqui apenas 2 slides para discutir algumas questões que eu acho que hoje não podem estar ausentes do debate. Eu não sou especialista sobre elas, mas que bom que eu estou passando a bola aqui
para outros membros da mesa, mas existe uma série de obstáculos hoje, uma série de questões hoje que colocam desafios e obstáculos adicionais, digamos assim, a se pensar uma política industrial coerente, coesa e exitosa, né? Se puder passar, por favor. Primeiro é a fragmentação crescente das cadeias produtivas, né? As cadeias produtivas hoje elas estão cada vez mais fragmentadas e hoje é muito mais difícil você se inserir num setor como um todo, né? Você muitas vezes se insere em nichos de determinados segmentos, o que já por si só já coloca uma certa barreira à magnitude da transferência tecnológica que você pode eventualmente obter, né? Temos uma concentração grande de conhecimento ainda patenteado e oligopolizado pelo Ocidente. Temos um cenário de globalização financeira, né, que a gente não tinha quando esses países fizeram catch-up, né? Durante boa parte do catch-up desses países foi durante o regime de Bretton Woods, que você tinha uma regulação muito forte dos governos sobre os capitais financeiros, né? E hoje em dia esse cenário simplesmente não existe. Boa parte dos países do mundo já abriram suas contas de capitais e, em função dessa abertura, eles estão expostos às crescentes volatilidades que se dão sobretudo pelo câmbio, como o colega já falou antes de mim. Estão expostos a uma crescente volatilidade que dá a esses financistas, a esses grandes investidores, os donos de capitais, terminologia que a gente quer usar, uma capacidade muito grande de colocarem pontos de veto ou interdição sobre políticas econômicas às quais eles não concordem, por exemplo. Então, esse é um desafio político, né, que é um desafio que tem que ser resolvido na arena política, né, sobretudo. E aí eu faço, até não uma provocação, mas eu faço uma indagação que é uma indagação minha, né? Uma eventual re-regulação, né, uma eventual re-regulação da economia diante dessa integração financeira, é possível que isso se dê só a nível nacional ou isso tem que se dar a nível global? Né? É uma dúvida a qual eu não tenho resposta de verdade. E aí, passando para o meu último slide, por favor. Hoje em dia nós temos uma dificuldade muito grande dos países de baixa renda de se inserirem em cadeias superiores, em etapas superiores das cadeias globais de valor. Hoje em dia esse tipo de inserção é muito mais difícil, né? E por fim, porém não menos importante, é válido dizer que a gente tem ainda no plano normativo, do ponto de vista da ideologia econômica dominante, a gente tem uma visão que é completamente hostil a uma série de medidas que já fizeram parte outrora do cardápio das políticas de desenvolvimento e de política industrial, né? Hoje em dia, muitas vezes, quando você vê autores debatendo política industrial como se fosse apenas favorecimento aos amigos do governo, ou fazendo uma série de outras críticas diversas, às vezes críticas enveredando mais pelo lado político, às vezes mais pelo lado econômico, né? Então, são uma série de desafios e questões que eu gostaria até de ouvir a palavra dos companheiros, assim, dos colegas de mesa, para a gente formular aqui saídas e pensar como a gente pode lidar com esses desafios de modo a emular uma política de desenvolvimento, né, uma política industrial exitosa, mas ao mesmo tempo adaptada ao novo cenário que a gente tem hoje, incorporando, claro, questões tão candentes como a transição climática, como as mudanças climáticas, a questão da transição verde. Então eu encerro por aqui, o objetivo dessa apresentação foi mais levantar uma bola assim, para a gente trocar, para a gente ter uma troca de figurinhas assim, sobre como formular estratégias industrializantes no século XXI. Né? Olhando, é claro, para o que foi feito de certo em outros países, sobretudo a Ásia, que é um caso completamente fora de linha de política industrial de sucesso, mas vendo o que desse modelo é adaptável, o que não é adaptável, e se não é adaptável, por quê? Né? Como resolver essas questões ou como adaptar uma política industrial adaptada ao século XXI em definitivo. Né? Então, peço desculpas aí por ter me delongado e agradeço a paciência de todos.